E meninos, hoje nós vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde e como esse sistema direciona as atividades para que nós tenhamos um sistema público de saúde funcionante e que atenda toda a comunidade. Além disso, a gente vai entender um pouquinho quais são os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, desse SUS, e por que que ele é tão universal, tão igualitário, tão equânime, porque ele atende todas as demandas da nossa população. Mas aí a gente precisa lembrar um pouquinho da nossa última aula, quando a gente reconheceu os aspectos históricos antes do SUS surgir, né? A gente deve lembrar que lá no começo a gente tinha uma população totalmente assistida pelo curandeirismo, pelos indígenas, pelos os escravos. Logo em seguida a gente evolui com a chegada da família real ao Brasil, com a chegada de médicos, alguns médicos que infelizmente atendiam apenas a população rica, aquela população que tinha direito de pagar. Aí a gente evolui lá para os anos, para o fim do Império, a gente começa a ter um pouquinho de assistência pública para algumas pessoas em específico, principalmente para aquelas pessoas que contribuíam lá na era Vargas com as caixas de aposentadoria e pensão através da Lei Eloy Chaves. E aí a gente chega na década de 50. A gente tinha na década de 50 um modelo específico, que é o modelo de sanitarismo. Basicamente tinha ideias e campanhas para higienizar as cidades e garantir que o nosso produto fosse passível de exportação. Então era interessante limpar as cidades, higienizar as cidades, para que os nossos produtos fossem bem vistos lá fora. Na década de 60 a gente chega no atendimento médico previdenciário, que a gente passa de umas caixas de aposentadoria e pensão para um modelo mais bem estruturado, mas ainda assim, só quem tinha assistência de saúde era a população que contribuía especificamente com essa previdência. As outras pessoas não tinham direito, continuavam sendo atendidas por curandeiristas, por padres e freiras com as casas de misericórdia. Até então não há nenhuma novidade. Na década de 70 a gente chega no modelo de privatização, vocês devem lembrar que eu falei disso, que é um modelo americano, que os americanos influenciaram muito, principalmente no final da década de 60, começo da década de 70, no modelo brasileiro de assistência, que era um modelo privatizado, em que o médico era centralizado, e aí a gente tem muito a ideia ainda do porquê que o médico é o centro da assistência em saúde no Brasil, porque lá na década de 70 eles eram o principal responsável pela assistência em saúde, e as principais práticas eram as práticas curativas, muito pouquíssimas ou pouquíssimas práticas preventivas. E aí, no final da década de 70, começo da década de 80, a gente ganha um modelo diferenciado. A gente passa por uma reforma sanitária, e isso acontece principalmente a partir da ideia da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a gente vai falar um pouquinho dela mais na frente, que a ideia era universalizar o direito à saúde. A gente não tinha ainda uma Constituição que obrigava o Estado a dar direito à saúde para todas as pessoas. Então a gente acaba lutando, a população mesmo, as pessoas acabam lutando para que esse direito seja universal. Além disso, integralizar as ações, ou seja, que essas ações fossem realizadas de forma integral, que o indivíduo fosse visto de forma integral. A intenção, que hoje funciona muito bem, é inverter a entrada do sistema. Eu vou falar muito de porta de entrada nessa disciplina. E aí, o que é a porta de entrada? A porta de entrada é a atenção primária, ou seja, é aquela assistência que vai iniciar lá no postinho de saúde, lá na unidade básica de saúde, com a prevenção, com as orientações, com a educação em saúde, com os encaminhamentos, se necessário. Mas naquela época as pessoas não entravam por essa porta principal, as pessoas entravam direto no hospital, quando elas ficavam doentes. Então, a ideia dessa assistência diferenciada era inverter essa porta de entrada no sistema. Descentralizar a gestão, a gente tinha o Ministério da Saúde, que orientava todas as práticas. Agora é importante que, a partir de agora é importante que vai se discutir sobre essa gestão, ou seja, que a gestão consiga também atuar nos setores estaduais e municipais, nas esferas estadual e municipal, e promover a participação do controle social. O que é isso? O controle social é a população
agindo, conhecendo o sistema, porque é basicamente para essa população que o sistema está direcionado. Então, lá em 1979, a gente teve essa discussão que foi muito importante para originar o sistema que nós conhecemos hoje. E aí, em 80, a gente tem a 7ª Conferência Nacional de Saúde, que ela já inicia com um tema muito claro, que é o de serviços básicos de saúde, basicamente para que a gente consiga ter um país atrelado à atenção básica. Em 83, a gente inicia as ações integradas de saúde e a gente chega em 86 com a 8ª Conferência Nacional de Saúde. É essa 8ª conferência que dá o principal passo para que o SUS em si tenha a forma que ele tem hoje. É ela que diz que a saúde é resultante de diversos fatores, ou seja, todos esses fatores eles devem ser avaliados e orientados. Então, renda, meio ambiente, transporte, tudo isso vai interferir na saúde do indivíduo. Portanto, é importante que o indivíduo tenha a garantia de todos esses itens, de todos esses condicionantes de saúde, para que de fato o indivíduo consiga atingir a saúde plena. Então, meninos, é importante que vocês entendam que esses condicionantes existem e que eles são de extrema importância para a realização de todas as atividades de saúde, tá ok? Então vamos, de fato, conhecer o que gerou o SUS. A Constituição de 1988, ela diz, a partir dos artigos 196, que vai até o 200, falando especificamente de saúde, diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, só esse trechinho já garante que todo mundo tem acesso à saúde, porque é um dever do Estado dar saúde para os indivíduos, um direito, porque o indivíduo, enquanto indivíduo existente no Brasil, no território brasileiro, ele precisa ter saúde. E o Estado deve garantir, mediante políticas sociais e econômicas, ações que visem a redução do risco de doença, e aí a gente fala uma coisa muito importante, a prevenção, ela vai ser implantada aqui, a prevenção em saúde, as orientações, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, aqui a gente fala de uma atenção ou assistência à saúde pautada na promoção ou na prevenção de saúde. E aí esse trechinho de promoção, proteção e recuperação fala de 3 eixos, de 3 ações básicas, que é a atenção primária, secundária e terciária. A atenção primária, ela se refere basicamente à promoção de saúde. Ou seja, o indivíduo ele precisa ter a saúde promovida, ele precisa ser orientado para que ele não adoeça, ou para que ele evite situações de adoecimento. A proteção é quando o indivíduo, de fato, já tem a garantia a assistência à saúde, como os encaminhamentos para o oftalmologista, para o endocrinologista, enfim. E a recuperação é quando esse indivíduo passa por ações de recuperação, como cirurgia, como um tratamento específico, como fisioterapia, para que ele tenha garantida toda a assistência necessária. E aí, meninos, o SUS ele é dividido basicamente em 2 leis básicas. Quando a gente fala em lei orgânica do SUS, eu estou me referindo principalmente à Lei 8080, que ela é de 1990, logo após a Constituição de 88. A Lei 8080 ela traz direitos básicos como a organização e a gestão. Quem é que vai gerir esse sistema único de saúde? E aí vocês devem lembrar que eu falei um pouquinho tempo atrás que a gestão ela era principalmente do Ministério da Saúde. Agora não. Essa gestão ela é tripartite, assim como as competências e as atribuições são das 3 esferas. Ou seja, essa gestão ela é do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Todos eles têm direito e devem garantir a assistência à população. O funcionamento e participação complementar do setor privado. O setor privado pode participar do SUS? Pode, com algumas orientações e restrições. A gente vai falar disso. Políticas de recursos humanos, principalmente a de gestão e a de garantir que esses recursos humanos sejam sempre atualizados, conheçam sempre as melhores técnicas e práticas.
E os recursos financeiros, planejamento e orçamento. Quanto deve ser direcionado? Quem é responsável por direcionar? Quem é responsável por receber? Mas aí, meninos, se vocês prestarem atenção, existem duas coisas que estão faltando aqui. Quando a Lei 8080 foi instituída, ela pregoava todas as orientações básicas para o funcionamento do SUS. Só que a gente conhece os políticos, né? Eles não queriam duas coisas. Eles não queriam a participação popular e eles não queriam especificar como é que esse dinheiro do SUS devia ser gasto. E aí eles barraram esses dois itens da lei. Só que, no mesmo ano, a pressão foi tão grande da população e dos cientistas, enfim, brasileiros, que no mesmo ano eles promulgaram a mesma lei, eles liberaram uma nova lei que garantia duas coisas. A Lei 8142/90, de 1990, ela garante a participação social e ela garante as transferências intergovernamentais de recursos de financiamento. Ou seja, quando eu estiver falando de participação social e de transferência de dinheiro entre as três esferas, eu estou falando da Lei 8142, tá bom? Então, o SUS tem duas leis orgânicas, duas leis que garantem, de fato, o funcionamento do Sistema Único de Saúde. A 8080 de 1990 e a 8142 de 1990. A diferença básica entre as duas é que a 8142/90 ela fala de participação social, ou seja, a participação do povo e das transferências financeiras entre as três esferas do governo, tá ok? Na Lei 8080/90, do artigo 4, diz que o Sistema Único de Saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, olha aqui as três esferas, da administração direta e indireta das funções mantidas pelo poder público. Se é mantida pelo poder público, todo mundo tem acesso a ela. A gente vai já discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? O SUS tem diversos objetivos, eu vou citar alguns aqui para vocês conhecerem, como a identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes de saúde. Quem são esses fatores condicionantes? Lazer, transporte, educação, alimentação, segurança, tudo isso vai influenciar diretamente na saúde do indivíduo. E aí, não sei se vocês lembram, lá no começo eu falei que, lá no começo da aula passada, eu falei que acreditava-se na teoria dos miasmas. Depois eu falei na teoria bacteriológica, né, na teoria microbiológica, que todas as doenças vinham de algum ser microscópico. Hoje em dia entende-se que as doenças elas são multifatoriais. O que quer dizer isso? Quer dizer que as doenças elas têm diversos fatores e não só um fator influencia diretamente no surgimento dela. Como, por exemplo, a dengue. A dengue ela é ocasionada pela picada de um mosquito. Só que se você deixa a água parada, se existe acúmulo de água parada perto da sua casa, ausência de saneamento básico, todos esses fatores vão influenciar para o surgimento da dengue, do mosquito e, obviamente, da doença. Formulação de políticas de saúde destinada a promover nos campos econômico e social o acesso universal e igualitário, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação, aquilo que eu falei para vocês da atenção primária, secundária e terciária. O SUS, gente, ele não está só no postinho, ele não está só no hospital. Se você come um alimento é porque a vigilância sanitária liberou que esse alimento fosse autorizado para venda. Então, o SUS age diretamente na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica. A gente está vendo, por exemplo, o número de casos de Covid sendo divulgado diariamente. Então, a vigilância epidemiológica ela serve exatamente para isso, para avaliar as doenças, o impacto que elas causam na população. A saúde do trabalhador, a gente tem órgãos direcionados à orientação à saúde do trabalhador, como o SEDNIT, por exemplo, e assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Então a gente percebe que o SUS ele não está só na orientação, não está só na prescrição médica, está na distribuição de medicamento, está em terapias holísticas, enfim, a gente vai conhecer um pouquinho mais na frente. Formulação da política na execução de ações de saneamento básico, ordenação e formação de recursos humanos. Lembra que eu falei para vocês da necessidade da formação desses recursos humanos para que eles tenham o melhor conhecimento e o mais atual conhecimento? Vigilância nutricional, colaboração na proteção do meio ambiente, formulação de políticas de medicamento, de
vacinas. Então, o SUS, ele financia tudo isso, conhecimento de novas medicações, de novas vacinas, desde a produção até a administração. O controle e a fiscalização, como eu falei para vocês, a vigilância sanitária, que avalia alimentos, bebidas, água, produtos tóxicos, o sangue e seus hemoderivados e, basicamente, o incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico com financiamento de pesquisas para que a gente conheça, obviamente, o melhor sistema, o melhor tratamento, como essas doenças afetam a população. E a gente precisa conhecer os princípios do SUS, meninos. Os princípios são aqueles que regem o Sistema Único de Saúde. Então, a Constituição, ela concretizou princípios, basicamente para que o SUS seja direcionado a partir das suas ações. É importante dizer que esses princípios eles devem se desenvolver independente do outro. Ou seja, não é porque eu não tenho um que eu não vou realizar o outro. Não, eles devem acontecer de forma isolada, embora eles devam acontecer sempre unidos. Os princípios eles são divididos em éticos e doutrinários e organizacionais operativos. Mas vocês vão conhecer principalmente como princípios éticos e princípios organizacionais. Quem são os princípios éticos? São 3. A universalidade, a equidade e a integralidade. Vamos conhecer cada um deles, né? Primeiro, a universalidade. Eu já falei para vocês que o SUS ele garante direito universal à saúde. O que quer dizer universal? Universal quer dizer que todos os indivíduos têm acesso à saúde. Todos os indivíduos brasileiros. Independente se ele contribui ou não, independente da renda, independente da raça, independente da religião, onde ele mora, todo indivíduo tem direito à saúde. E aí, meninas, uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Isso, infelizmente, não é realidade em outros países. Isso, infelizmente, acontece de forma muito diferenciada em outros países, mas, felizmente, no Brasil, a universalidade é garantida para todos os indivíduos, o direito à saúde. Tá ok? Independente se esse indivíduo é brasileiro ou não. Se um americano chega aqui e sofreu um acidente, ele vai ser levado para o hospital público, vai receber o tratamento, independente dele ser brasileiro ou não. O território brasileiro tem acesso à saúde, tá bom? E aí esse atendimento ele deve ser garantido a todos os serviços de saúde público e os privados conveniados, assegurada uma rede hierarquizada de saúde. E aí o que quer dizer essa rede hierarquizada? Quer dizer que o indivíduo ele vai precisar passar por todas as etapas, desde a porta de entrada, exceto, é claro, em situações de urgência, que o indivíduo em situações de urgência não vai precisar entrar pela porta de entrada, que é a atenção básica, ele já vai direto para a atenção secundária. Deixa de existir as diferenças entre as populações urbanas e rurais, entre contribuintes da Previdência e não contribuintes, e deixa de existir os indigentes. Quem eram os indigentes? Até o final da década de 80, a gente ainda tinha muito indigente no Brasil. Indigente no Brasil é todo e qualquer indivíduo que não contribuía com a Previdência, todo indivíduo que não tinha uma forma, um método formal de trabalho. Então, todo indivíduo que não contribuía com a Previdência era considerado indigente. Hoje em dia, no Brasil, esse termo não é empregado para indivíduos que não têm acesso à saúde, tá bom? Até porque, com a universalidade, esses indivíduos deixam de existir. A gente chega na equidade. O que é a equidade? A equidade é a garantia de que, e eu vou falar uma coisinha que talvez possa parecer estranho para vocês, mas é garantir que os indivíduos desiguais tenham acesso à saúde de forma desigual e os iguais tenham acesso à saúde de forma igual. O que quer dizer isso, meninos? É simples. Vocês acham que um indivíduo que mora em Teresina tem o mesmo acesso à saúde de um indivíduo que mora na mata, no meio da Amazônia? Não. Por quê? Aqui em Teresina a gente tem um polo de saúde, aqui a gente tem acesso a transportes que nos levem a esses serviços de saúde. Lá na Amazônia, no meio da mata, esse indivíduo não vai ter as mesmas formalidades que nós temos. Então, o SUS ele diz que esses indivíduos desiguais devem ter acesso desigual, ou seja, eles devem ter um acesso melhorado, ou seja, os serviços de saúde devem ir até eles, ou o próprio Estado deve garantir que esses indivíduos tenham acesso à saúde de forma efetiva, através de motolância,
de ambulância, de motolância, como se a moto pudesse atravessar o rio, né? Mas através de situações que possam garantir que esse indivíduo tenha acesso à saúde, tá ok? E aí a intenção basicamente da equidade é reduzir as disparidades regionais e sociais, garantindo que esse indivíduo tenha formas de acesso igualitária como todos os outros indivíduos. E aí um exemplo muito claro, meninos, é dessa foto aqui, né? A gente consegue ver, se a gente olhasse aqui e visse, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, a gente saberia certamente quem eram os indigentes, quem eram os indivíduos que não teriam acesso à saúde. Hoje em dia isso não existe. A gente tem garantia de acesso à saúde eficaz a todos os indivíduos, independente do local onde ele mora, tá bom? Então, através da equidade, a gente garante que todo cidadão é igual perante o SUS. O SUS não pode oferecer o mesmo atendimento a todas as pessoas, até porque a gente sabe que existem pessoas com tratamento com situações diferenciadas. Então, os serviços de saúde devem considerar que em cada população existem diferentes formas de vivência, essas formas devem ser respeitadas e garantidas do acesso à saúde. O último princípio ético é a integralidade. O que é integralidade? Integralidade é a garantia de que o indivíduo vai ser entendido como um ser completo, um ser total. Ou seja, quando você for no postinho, você não vai só mostrar a manchinha que tem no seu corpo. O profissional deve entender que você é um indivíduo completo e que, de fato, todo o seu corpo deve ser avaliado. Então, a integralidade é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, enfim, que te garantem a complexidade do sistema. Ou seja, é a visão do indivíduo como um todo. Não é porque você está lá no dentista e vai olhar sua boca que ele não pode ver alguma situação de problema na pele, enfim, no teu corpo. E essa ação ela garante as ações de promoção, prevenção e recuperação, tá ok? Além dos princípios éticos, a gente tem outros princípios, que são os organizacionais, que a gente tem regionalização e hierarquização, resolubilidade, descentralização, controle social e participação complementar do setor privado. Então vamos lá entender um pouquinho cada uma delas. A regionalização e hierarquização está ligada diretamente à ação dos gestores municipais e estaduais. Vocês lembram que eu falei para vocês que no início essa ação de saúde era basicamente direcionada pelo setor federal, pelo Ministério da Saúde? Então, essas ações agora elas devem ser divididas. Deve existir uma regionalização, até porque cada município tem necessidades diferentes. Uma doença que afeta o município A necessariamente não vai afetar o município B. Então, os gestores municipais e estaduais eles têm garantia de que eles também devem olhar os setores de saúde e direcionar as ações para os principais problemas. Tá ok? A hierarquização ela deve acontecer em níveis crescentes de complexidade, ou seja, a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. E aí vocês devem lembrar daquilo que eu falei para vocês, a porta de entrada sempre vai ser a atenção primária, lá no postinho de saúde, a unidade básica de saúde, basicamente porque ela é a porta de entrada. E vai seguindo a necessidade dos diferentes níveis, tá bom? Se esse paciente precisa ser encaminhado, ele vai para a atenção secundária, lá com um oftalmologista, com uma atenção mais específica. Se esse paciente ele precisa de uma cirurgia, de uma reabilitação, esse paciente vai para a atenção terciária, tá bom? E a regulação? A regulação é a garantia de que o paciente vai ter uma referência garantida. Por exemplo, isso é muito claro para as mulheres que estão grávidas e fazem assistência de pré-natal no postinho, lá na unidade básica. Se esse paciente faz assistência, se essa paciente tem assistência de pré-natal na unidade básica, ela tem garantia de que se ela precisar de uma assistência mais específica, seja por qualquer motivo, ela vai ter acesso a uma de assistência num nível acima, estou procurando a palavra aqui. Mas, por exemplo, se essa mulher ela teve aumento da pressão, ela está com alguma patologia diretamente ligada ao aumento da pressão, alguma patologia hipertensiva. E a gente sabe que as patologias hipertensivas são graves em mulheres grávidas, né?
Então, ela tem uma referência. O que é a referência? É a garantia de que se ela precisar ter acesso a um serviço de saúde, no próximo nível ela tem que ter. O SUS garante essa assistência. E o que é a contra-referência? A contra-referência é a garantia de que se ela precisar voltar para o lugar onde ela estava, ela vai ter também garantida essa assistência. A gente vê muito nisso, por exemplo, alguns enfermeiros e médicos atendem um número X de gestantes. Isso não pode acontecer, já começa errado por aí, né? Mas, por exemplo, digamos que ele cismou que só atende número X. Se essa paciente ela melhorou da síndrome hipertensiva dela e precisar voltar, esse enfermeiro vai ter que atender ela por causa da contra-referência, ou seja, a garantia de que ela tenha garantia de assistência se ela precisar voltar para a atenção básica de novo. Tá bom? E aqui é só uma representação gráfica de que o nível primário representa 80% da assistência realizada. A atenção secundária, com centros ambulatoriais de referência, como os centros de reabilitação oral, enfim, estão na atenção secundária, e o nível terciário, que são os hospitais de referência, com 5% dos problemas. E essas setinhas para cima é a referência e para baixo é a contra-referência, tá bom? A resolubilidade. O que é a resolubilidade? É a garantia de que você vai ter o seu problema acessado e vai ter que ter o seu problema resolvido. Então, vocês já devem ter visto aí na TV dizendo que o SUS paga para as pessoas um tratamento de, sei lá, quantos milhões de reais, enfim. Por que isso acontece? Basicamente porque o SUS tem um princípio de resolubilidade, de resolução dos problemas do indivíduo. Se você tem diabetes, o SUS precisa resolver o seu problema. Ele precisa te dar a fórmula para administrar, precisa te dar a medicação correta para administrar, precisa te dar a orientação correta para você se auto-administrar. Então, resolubilidade é essa garantia de resolução dos problemas, tá bom? A descentralização, que é a municipalização, que é a garantia de redistribuição das responsabilidades. E aí, hoje, o município, as cidades, né, tem ações muito claras e responsabilidades muito claras, como, por exemplo, a unidade básica de saúde, ela é gerida pelo setor municipal. Todos aqueles postinhos que existem nas cidades de vocês, ela é garantia, é um dever do serviço municipal, é um dever do município, do prefeito, garantir que elas funcionem, tá bom? Assim como o hospital municipal também. O controle social é basicamente... Então, meninos, o que é o controle social, né? O controle social, ele se refere basicamente à participação popular. E aí uma coisa que vocês precisam ter muito claro na cabeça de vocês. Vocês são usuários de um sistema. Esse sistema, ele deve garantir acesso à saúde. Dessa forma, independente de quanto você contribui, se você participa, você é usuário. Independente se você tem um plano de saúde, você é usuário do SUS, até porque o alimento que você come é participação da vigilância sanitária. A vacina que você toma lá, pública no postinho, na unidade básica de saúde, ela é distribuída, produzida pelo SUS. Então, você de alguma forma é usuário do sistema, independente se você o utiliza formalmente ou não. Tá bom? Então, todo mundo tem direito à participação, controle social. O que quer dizer isso? É a garantia de que o indivíduo poderá participar do processo de formulação das políticas públicas, do controle e da sua execução, em todos os níveis, desde a esfera estadual até a municipal. Para garantir que isso aconteça, existe um negocinho chamado de Conselho de Saúde. Os Conselhos de Saúde, eles têm uma representação paritária dos usuários, sendo que 50% de participação desse conselho é de participação obrigatória dos usuários, 25% dos profissionais de saúde e 25% é da gestão dos serviços, por exemplo, da Secretaria Municipal, se esse conselho for municipal, tá bom? E aí existem conselhos de saúde municipal, conselho estadual e conselho federal. Como eu estava falando, esse controle social é garantido lá pela Lei 8142, vocês lembram que essa parte foi tirada e aí o povo lutou para que ela voltasse? Então, ela está lá descrita na 8142
E as conferências de saúde, elas existem há muito tempo, mas elas têm sido cada vez mais importantes. Elas são realizadas de 3 em 3 anos. As conferências, elas acontecem em âmbito municipal, em âmbito estadual, em âmbito federal, e elas são as instâncias máximas da deliberação sobre serviços de saúde. Elas devem ocorrer com periodicidade de 3 anos e definem as prioridades e linhas de ação sobre a saúde. Tá bom? A próxima é a participação complementar do setor privado. Eu falei isso para vocês, que o setor privado pode sim participar do SUS, e aí a gente precisa entender algumas coisinhas. O que a gente precisa entender? Que esse sistema, que o setor privado, ele pode participar quando o setor público não tiver forças financeiras, enfim, para oferecer o serviço. E aí, como é que isso pode acontecer? Vou pegar um exemplo simples. Digamos que você ganhou na loteria e você mora, enfim, numa cidade. Eu não vou citar a cidade porque vocês são de várias cidades. Mora na cidade X. E aí você ganhou na loteria. E aí você achou de colocar um hospital, enfim, desenvolver um hospital. Mandou construir o hospital com o teu dinheiro que você ganhou na loteria. E aí, esse teu hospital, tu colocou lá algumas máquinas de tratamento oncológico, de radioterapia. E aí, a tua cidade é longe da capital, digamos Teresina. E aí, o que o prefeito vai fazer? O prefeito vai conversar contigo para que você atenda o público com câncer da tua cidade, e ele vai te fazer repasses. Só que assim, vão ser dadas algumas concessões, né? Como, por exemplo, diminuição nos impostos, para que você atenda. E muito possivelmente vocês devem imaginar como é que isso acontece. Existem diferentes hospitais, clínicas que fazem esse tipo de atendimento, são direcionados a partir do SUS. E aí isso pode acontecer sobre algumas condições. O que quer dizer essas condições? Que o contrato ele deve ser as formas do direito público, ou seja, quem deve escolher, quem deve definir como é que esse contrato vai acontecer é o direito público. A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS, ou seja, tem que ter encaminhamento, ele não pode colocar quem ele quer, não pode atender da forma que ele quer, porque as normas são geridas pelo Sistema Único de Saúde, e a integração dos serviços privados deverá se dar na norma lógica do SUS, em termos de posição definida de rede regionalizada e hierarquizada de serviços. Além disso, meninos, a gente tem, além disso, na verdade, esse é o final, e a gente precisa entender de fato o que é cada um desses princípios, tá bom? Então, só relembrando, a universalidade é a garantia de acesso a todos os indivíduos, independente de qualquer situação. Estando em território brasileiro, ele tem garantia de acesso. A integralidade é a garantia de que o indivíduo vai ser visto como um ser total, um ser completo. A equidade é a garantia de que os desiguais vão ser atendidos de forma desigual. E aí vocês devem lembrar de pessoas que não têm acesso tão facilitado aos serviços de saúde, principalmente. Regionalização e hierarquização. Garantia de que as 3 esferas têm acesso a produzir serviços de saúde, tal qual a descentralização. A hierarquização é basicamente as formas, a distribuição da forma de acesso, né? A atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. A resolubilidade é a garantia de que o indivíduo vai ter o problema dele resolvido. A participação complementar do setor privado é que o setor privado ele pode participar do SUS, contanto que ele obedeça as formas de acesso do SUS, tá ok? E o controle social é a participação popular nesses serviços, de que eles devem ter participação garantida, e que essa participação garantida deve existir através de conselhos e conferências de saúde. É isso, ficamos por aqui, até mais.